Muito bom, gente. Muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida. Porque quando o Dani falou para mim, eu perguntei para ele, e aí, Dani, o que você quer que eu fale, né? Tem alguma temática? E ele falou, revival. Revival, ok, glória a Deus, né? Então, gente, eu vou compartilhar com vocês, eu não quero que seja, não vai ser um sermão expositivo, nada disso. Vai ser a minha caminhada, o que o Senhor tem feito no meu coração. Desde criança até aqui, eu espero que vocês estejam disponíveis para entender. E também que vocês possam sondar no coração de vocês, conforme eu for falando aqui, que vocês possam refletir aquilo que o Senhor já fez na vida de vocês, que seja uma troca, uma conversa para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero já dizer que eu não sou perfeita, que eu vou provavelmente frustrar você e que você não coloque as suas expectativas em mim, porque eu sou limitada, eu sou humana, eu sou falha. E sim, gente, é um desafio, né? Compartilhar a palavra, eu brinco, me chama para dançar, me chama para fazer teatro, me chama para cantar, mas não me chama para pregar. Porque o desafio é imenso de compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E nada do que eu vou dizer aqui está pautado em nenhum outro lugar a não ser a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual. E a minha voz já está bem desgastada, então vocês não durmam, tá? Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre reavivamento, que revival, né? Traduzido é reavivamento, que nada mais é do que restaurar a vida espiritual, reacender o amor por Deus, alinhar o nosso coração à sua vontade e tornar mais vivo aquilo que Ele já depositou em nós. E se eu puder, hoje, ser mais apaixonada por Jesus do que eu fui ontem, esse é o meu desejo. E esse é o meu desejo para cada um de vocês também essa noite. Amém? Glória a Deus. Então, 2 Crônicas 7,14, o nosso primeiro texto. Vocês devem conhecer bem, é um texto bem conhecido. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e se afastar de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Nenhum avivamento começa sem quebrantamento e sem arrependimento. A primeira coisa que o Espírito Santo precisa gerar em nós é essas coisas que chamam a minha atenção nesse texto. Humilhar-se. Se a gente for pegar uma palavra parecida com humilhar-se, é humilde. O Senhor procura em nós um coração humilde, um coração que reconhece que tudo que nós somos vem dEle. E que não há nada que nós possamos fazer de bom sem que Ele esteja à frente. Humilhar-se e orar, buscar a minha presença, afastar-se de seus maus caminhos, arrependimento. O Senhor, Ele ama os humildes e Ele se opõe aos orgulhosos. Isso é algo muito forte dentro de mim, muito forte desde criança. Esse desejo de buscar um coração que reconhece que tudo o que eu tenho vem dEle. E que sem Ele nada eu posso fazer. E eu também sempre fui muito fominha da presença de Deus. Quem aqui é fominha da presença de Deus? Nossa, só 4 irmãos, gente. Então, o que eu quero falar? Quando a gente vê ali, né? Buscar a minha presença. O Senhor, a palavra também diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Então o Senhor, Ele está disponível para ser achado. E nós, como filhos, devemos buscá-lo.
E eu sempre fui fominha pela presença de Deus. Por quê? Não foi desde sempre. Eu sou cristã, né, de berço. Meus pais foram líderes por muitos anos na PIB. Então, eu cresci lá. Eu cresci na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E cresci no ministério infantil. Cresci envolvida com as mensageiras do rei. Né? Cresci nos adolescentes, na juventude da PIB. E os meus pais, eles eram líderes de célula. Meu pai foi tesoureiro da PIB muitos anos. Hoje meu pai é falecido. E além dos nossos cultos de domingo, né, do nosso aprendizado na escola bíblica, né, dominical, os meus pais me levavam em vigílias do fogo. Então, eu tinha toda essa tradição batista, né, toda essa vivência na Primeira Igreja Batista. Mas os meus pais, quando eu era criança, me levavam em vigílias no monte. Glória a Deus por isso. E nessas vigílias, eu conheci a manifestação da presença de Deus. E eu já quero desmistificar aqui, porque a presença de Deus, ela está aqui. Deus é onipresente, amém? Aleluia! Mas existem momentos em que Ele se revela e Ele manifesta a sua glória. E eu conheci a manifestação da presença de Deus e tive experiências com Ele, as minhas primeiras experiências nessas vigílias do fogo, nessas vigílias no monte. E eu era criança. E as pessoas estavam ali orando, as pessoas estavam ali louvando ao Senhor. Eram vigílias de oração e louvor. Oração e louvor. E o povo ficava ali horas fazendo aquilo. Determinado momento, a gente olhava para o chão e as folhas, os gravetos brilhavam. Gente, para uma criança ver aquilo, e a gente pegava os gravetos, a gente colocava assim grudado na roupa. A gente falava, Jesus está aqui! Glória a Deus, que lindo! E essas experiências com o Senhor me fizeram crer que o Senhor é real. E aí na minha adolescência, nas crises existenciais, eu sempre tive a certeza de que o Senhor é real. Porque eu experimentei, eu vi. Então eu jamais poderia questionar a existência de Deus. E com aquelas experiências, eu fui tomada por um temor do Senhor, como o Mozart falou aqui. Gente, o Mozart é meu marido, tá? É o homem mais lindo da igreja. E esse temor, então, tomou conta do meu coração e eu queria conhecê-lo mais. Então, na adolescência, passando aí a fase da infância, já tinha entregue meu coração a Jesus, já tinha feito o discipulado para batismo, já tinha conhecido os fundamentos da fé, né? Já tinha me batizado. E na adolescência, a gente ia para os nossos cultos e eu convidava vários adolescentes que eu sabia que tinham uma chama, né, pela presença do Senhor, para irem na minha casa. E lá a gente começava, e a gente fazia vigílias de oração. E a gente ficava até às 6 da manhã. Né? A gente saía do culto, ia lá para casa. E de meia-noite a gente comia alguma coisinha lá em casa. E até às 6 da manhã a gente ficava ali, buscando a presença do Senhor. Através de oração, leitura da palavra, louvor. Oração, leitura da palavra, louvor. E eu era aquela que alguns começavam a dormir, dava, sei lá, 4, 5 da manhã. Uns iam dormindo para cá, outros iam dormindo para lá. E eu estava lá. Senhor, eu amo a tua presença, Deus. Então, assim, eu sempre fui aquela que nunca dormia. E assim, até hoje, se você me chamar para uma vigília, eu só vou embora depois que acaba. Porque há uma sede e uma fome da presença de Deus no meu coração. E eu sou fominha. Eu quero mais. Porque eu sei que o Senhor é inesgotável. E eu recebi do Senhor a linguagem sobrenatural de oração, o falar em línguas no secreto na minha casa. Ninguém botou a mão na minha cabeça, ninguém orou por mim. Eu simplesmente estava no secreto,
com o fonão de ouvido que... Eu não vou falar a minha idade, gente. Eu já vou falar assim, não tenho nenhum problema com isso. Tenho 37 anos. O fonão de ouvido, assim, né? Com as músicas da Ana Paula Valadão. Né? Cantando lá... preciso de ti. E chorando, gente. Né? E simplesmente o Espírito Santo veio na minha sala. E eu fui tomada pelo Espírito e eu comecei a orar em línguas. Então, nessa experiência, depois dessa experiência, eu estava num retiro de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Curitiba. A maioria dos adolescentes estavam na fogueira, culto da fogueira. Vocês devem saber o que é isso. Estava todo mundo lá louvando, né? Aquela coisa normal, louvando, orando, né? E eu estava aqui no canto. E eu estava sendo cheia da presença do Espírito Santo. E eu comecei a ser tão cheia da presença do Espírito Santo que eu fiquei pela primeira vez da minha vida bêbada do Espírito. Eu fiquei embriagada da presença. E aí estava todo mundo aqui normal. E eles olhavam assim, gente, a Rebeca, o que aconteceu com ela? Ela não é normal, né? Não, gente, realmente, eu não sou normal. Ela não é normal, olha o que ela está fazendo. E eu dava risada. Quá, 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 quá. E aí depois chorava. Chorava. Ria. Não conseguia pôr um pé na frente do outro, assim, ó. Gente, a experiência mais doce da minha vida. E eu queria, então, o quê? Chapar. O meu objetivo, quando eu era adolescente, era chapar na presença. E isso revela imaturidade, né? Porque a presença de Deus, se você já experimentou qualquer uma dessas manifestações, é a melhor coisa do mundo. Não existe nada que se compare. Não existe nada que traga mais prazer, mais satisfação do que a presença de Deus. E o que isso foi gerando na minha vida? Porque o Espírito Santo não simplesmente vem e vai. Quando ele vem, ele gera algo em nós. E ele gerou em mim curas, muitas curas. Através de cada uma dessas experiências. O temor do Senhor. Ele gerou vida. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele gera vida. Aonde está morto, o Senhor gera vida. E alegria. Porque muitas vezes nós cremos que o reino de Deus é muito rígido e muito sério. E que Deus é muito bravo. Mas quando você começa a ter experiências com o Espírito Santo, você vê que Ele é a própria alegria. E que a alegria que o Espírito Santo nos traz não é nada comparado a uma felicidade, a uma alegria desse mundo. E essas coisas foram me marcando, mas na minha imaturidade eu queria mais e mais da presença de Deus. Para quê? Para eu ser cheia? Para eu ficar bem cheinha da presença de Deus? Era a única coisa que eu buscava. E eu quero dizer para você que Deus, Ele nos aviva com um propósito. E Ele nos aviva para a obediência. E aí, a gente vê na palavra de Deus, Jesus resumindo toda a obediência em 2 mandamentos. Ele resume toda a lei. E os profetas, em 2 mandamentos. Jesus respondeu, Mateus 22, 37 e 40. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. A gente conhece bem, né, esse texto. Mas será que a gente cumpre? Eu falo para mim mesma. Porque a primeira coisa, então, que nós
recebemos o avivamento é para amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é uma jornada, é a jornada das nossas vidas. Não é do dia para a noite. É muito profundo. E é muito interessante a gente pensar que nós obedecemos a quem mais amamos. Você já parou para pensar nisso? Nós obedecemos a quem mais amamos. A nossa geração ama mais a Deus ou a si mesma? Você, meu irmão, ama mais a Deus ou a si mesmo? Essa é uma pergunta que eu faço para mim sempre. Porque amar e obedecer está totalmente relacionado. Eu falo para os meus filhos, eles vêm e falam: mamãe, eu te amo. E eu falo: não quero seu amor, eu quero sua obediência. Porque quando você obedece, eu sei que você está provando o seu amor. Então não é simplesmente amar como algo passageiro, algo humano. E o nosso amor é muito frágil, o nosso amor é muito pequeno. Mas esse gerar da obediência no nosso coração. E o segundo porquê que nós somos avivados é para amar o próximo. Porque o coração de Deus grita por almas. E Ele então aviva o nosso coração com o seu poder. Para que a gente manifeste o seu reino. Para que a gente testemunhe sobre Ele aonde a gente for. E quando eu falei sobre o amor, eu quero voltar nesse ponto, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E eu quero que você entenda que até para amar a Deus nós precisamos de Deus. Isso está escrito em Romanos 5,5, que fala que é o Espírito Santo, ou seja, Deus, quem enche o nosso coração de amor. Então é só pelo Espírito que nós podemos amar verdadeiramente. E outra coisa, é impossível a gente amar quem a gente não conhece. E eu quero entrar nesse ponto agora, de conhecer a Deus. Essas experiências que eu tive me fizeram conhecer mais o Senhor. E eu sempre busquei conhecer ao Senhor, não só de ouvir falar, mas com os meus olhos. É diferente. Ouvir falar dos seus olhos verem o Senhor. Essa é uma noite de encontro com o Senhor, eu creio nisso. E o Senhor, Ele deseja se revelar a você. Mas, Rebeca, como é que a gente faz para conhecer a Deus? Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus relacional. Então a gente sabe muito bem como a gente conhece o Senhor, através das disciplinas espirituais, certo? E eu quero compartilhar que na minha juventude eu comecei a caminhar com pessoas que me inspiraram muito na minha caminhada de fé. E é muito importante que você tenha com você pessoas que vão te fazer avançar, que vão te esticar, que vão te inspirar na sua devoção ao Senhor, que vão tirar você do raso. Porque a gente pode sim viver uma vida inteira de fé no raso. Mas eu tenho certeza que não é isso que o Senhor tem para você. E esses meus amigos, eles tinham uma busca diária pelo Senhor, uma leitura da palavra, oração, jejum. E me inspiraram muito. Mas tem um ponto que eu quero tratar aqui que é delicado. Porque eu, crescendo em uma igreja batista, eu preciso te trazer um alerta. Para você ter cuidado para não tornar as disciplinas espirituais um lugar de religiosidade. Um lugar de frieza. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser absolutamente perfeito para que a gente possa receber a presença de Deus. Mas eu quero te dizer hoje e quebrar essa mentira,
dizendo que o Senhor não espera que você seja perfeito. O Senhor sabe quem você é. O Senhor colocou em você exatamente as características que você tem. E Ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele perscruta o nosso coração, Ele examina o nosso coração. O mais profundo do coração humano, Ele sabe. Não tem como a gente mentir para Deus que a gente ama Ele. Não tem como a gente pode até externamente, né, erguer as nossas mãos num culto. Mas Ele sonda e conhece o nosso coração. E eu quero tirar esse peso das suas costas em relação à perfeição. Em Mateus 15, 8, 9 diz: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. De quem ele estava falando? Jesus. Dos fariseus. Então, muitas vezes a gente tem cultos, a gente tem vestes, a gente tem hábitos, sem verdadeira comunhão com Deus, sem sinceridade e sem coração. Isso é uma luta diária, isso é uma escolha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber as minhas fraquezas, as minhas limitações e entregar aos pés de Jesus, porque Ele sabe. E aí eu vou buscar viver em integridade, sem hipocrisia, sem exaltar as minhas fraquezas. Eu sou muito ruim mesmo. Olha como eu sou pecador. Ninguém me ama. Eu não mereço nada nessa vida. Gente, eu sou muito dramática, né? Vocês ignorem. Né? Mas também, gente, sem se achar. Olha só, eu jejuei 48 horas essa semana, e você? Gente, Deus sabe exatamente o que fazer para estourar o nosso balãozinho de orgulho. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa aprender a viver, não exaltando as nossas fraquezas, não exaltando as nossas habilidades, os nossos dons, mas na dependência do Senhor. Sabendo que sem Ele a gente não pode fazer nada. E também existe um lugar de desempenho em relação às disciplinas espirituais, que eu até brinquei aqui agora. Quando a gente procura alcançar a aceitação diante de Deus, cumprindo regras. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Se eu não orar tantas horas, eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Eu não orei tantas horas hoje, Deus não está contente comigo. Sentir culpa por não ter conseguido ler a Bíblia um dia corrido. Essa mentalidade é uma mentalidade de eu faço, por isso eu sou aceito. Só que essa mentalidade, ela tira a centralidade de Jesus e coloca a gente no foco. Jesus já fez, e a gente não precisa fazer de novo o que Ele fez para a gente ter acesso a Ele. Então essa mentalidade, ela nos escraviza. A gente se torna escravo do medo, da vergonha de errar. A gente se torna escravo da aprovação humana e da religiosidade. E eu quero que essa frase fique bem gravada no coração de vocês. A religiosidade é contra a intimidade. Então, o que o Senhor espera? Deixa eu tomar um golinho de água. O que o Senhor espera de nós? Ele não espera essa rigidez, essas regras sendo cumpridas. Ele espera o que diz em Salmo 42, 1 e 2. Que o salmista diz: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti.
o Senhor espera que nós saibamos que a sua presença é tão preciosa que a gente não deseje mais nada além. E que a gente desfrute deste lugar. Que a gente saiba que todas as fontes estão nele. A comunhão que Deus espera, ela requer atenção. Atenção dos nossos olhos, atenção do nosso coração. E hoje, com o celular, muitas vezes nós não estamos presentes. Estamos presentes só de corpo. E o Senhor espera comunhão, intimidade. Ouvir a voz do Senhor é como ouvir a voz de alguém que você ama. Quando você atende o telefone, você sabe quem é. No meio de uma multidão, se várias pessoas gritarem, meu marido gritar, eu vou reconhecer a voz dele. Isso requer intimidade. Fixar os olhos em Jesus. E eu sou muito contemplativa. E isso é muito bíblico. Sabe, a gente não para mais para desfrutar. A criação revela a glória de Deus. E a gente tem vivido dias tão corridos. E a gente tem que parar para contemplar, para conhecer o Senhor. Voltar os nossos olhos. E quando a gente olha para Ele, nós somos capturados. Nós somos envolvidos. E a gente tem que ter a certeza de que nós temos acesso. Pelo Ministério da Reconciliação, a gente obteve o perfeito acesso ao Pai, pelo caminho que foi aberto através de Jesus, Hebreus 10, 19 e 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Lugar santíssimo no templo era lugar de presença, glória, santo dos santos, revelação de Deus. Aonde a gente tem acesso a esse lugar. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina ou do véu que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, que é Jesus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Então o Senhor, Ele clama por um coração sincero e não por aparências. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. E plena confiança, isso é fé. A gente entra no Santo dos Santos com fé. Muitas vezes você vem no culto e você fala assim, hoje eu quero receber do Senhor. E você fica aqui, ó. Sendo que o Senhor está te chamando, meu filho, exerça a sua fé e entre, porque a minha presença está disponível para você. É diferente, o Senhor não quer de nós um lugar de passividade. E eu gosto qual que é a palavra que fugiu da minha cabeça? Analogia do rio de Ezequiel. Vem, meu filho, vem mais fundo. Vem mais fundo. Não é o rio que vem sobre Ezequiel e... Não é o Ezequiel que vai buscando, que vai cavando, que vai indo para um lugar mais profundo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém.
E nós cremos nessa verdade. A verdade, ela molda a nossa identidade. E sobre ainda conhecer o Senhor, eu quero que vocês entendam e saibam que o conhecimento de Deus afeta quem eu sou. E afeta o que eu posso fazer. Eu jamais vou ser a mesma se eu tiver um encontro com o Senhor. E eu sou bem doida que todo domingo que eu estou aqui no louvor, eu venho crendo. É hoje. É hoje que o Senhor vai encher aquele templo. Que a galera não vai nem conseguir ficar em pé diante da presença. Que o Senhor Jesus vai se revelar de uma forma como eles nunca viram. Como eu nunca vi. Expectativa, fé. E é nesse lugar, no lugar de conhecer a Deus, que nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos receber a paternidade de Deus e o seu amor. É impossível adorar a Deus partindo de um lugar de orfandade. E a gente tem essa cultura muito forte no Brasil. A cultura de orfandade, de inferioridade. E eu quero que você saiba que a sua salvação, a nossa salvação, que é o plano perfeito do Pai, não nos torna apenas perdoados. Glória a Deus pelo perdão, pela salvação, porque nós fomos lavados com sangue, justificados. Glória a Deus por isso. Mas esse plano nos torna filhos. E a adoção do Pai é o coração do Evangelho. O Pai envia o Filho para nos fazer filhos. E os filhos amam o Pai e querem ser como Ele é. Meu filho vive falando, eu vou ter a barba igual ao meu pai. Eu vou ter o cabelo igual ao meu pai. Próximo texto, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim um espírito, o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Então, a filiação é a verdade profunda sobre a nossa identidade. Nós não somos escravos. Nós somos filhos. E pela fé em Jesus, nós somos enxertados na família de Deus. Agora, pense, se você realmente crê que Deus é o teu Pai, Deus que criou todo o universo de forma estrondosa, perfeita, Ele é o teu Pai perfeito. Se você crê nessa verdade, se você crê que Ele tem para a sua vida direção, proteção, sustento, isso acaba com o medo. Isso acaba com a ansiedade. A gente tem vivido muitas doenças emocionais entre a juventude. E eu quero que isso seja firmado no seu coração, que o perfeito amor do Pai por você lança fora o medo. E nós temos que receber também, em segundo lugar, o senhorio de Jesus. Lucas 9:23, é um texto que vocês conhecem bem. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor ou discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me.
Então, isso significa que nós não podemos viver por aquilo que nós sentimos. Isso é uma verdade que o mundo diz hoje. Você é o que você sente, é o que o mundo diz. Mas nós não vivemos pelo que sentimos, pelos nossos desejos, pelas nossas atrações, pelas nossas vontades, mas nós vivemos pelo que cremos. E aqui eu quero contar para vocês que, quando eu era criança, o meu sonho, que as pessoas chegavam e falavam assim, qual o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? Eu falava que eu queria casar e ser mãe. Então, quando eu estava na minha adolescência, eu queria o quê? Namorar. Então, eu achava que quando eu namorasse, eu estaria completa. Afinal, aquele era meu sonho. E eu comecei a namorar. Glória a Deus por isso. Aleluia. Namorando, eu falei, meu sonho é casar. Então, eu vou estar completa quando eu casar. E aí eu me casei, glória a Deus. E aí eu pensava, mas o meu sonho é ser mãe. Então, quando eu for mãe, eu vou ser completa. Então, o Senhor me deu de forma milagrosa a Sara, porque eu e o Mo não poderíamos ter filhos. Tivemos a Sara e eu falava, mas meu sonho é ter 2. Uma menina e um menino. Então, quando eu tiver meus 2 filhos, eu vou ser completa. E eu tive meu segundo filho pela misericórdia e graça de Deus. Mais um milagre, um menino, um casal. E eu entendi que nada disso pode me completar. E que a única coisa que realmente nos completa é Jesus. E mais do que viver pelos nossos sonhos. Nessa época, na minha adolescência, tinha uma música que era assim, ó. Eu estou disposto a morrer por ti. Eu não gostava de cantar essa música, não. Falei, eu que não quero morrer? Eu quero viver. Quero viver para Jesus, quero ter minha família, né? Construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. Eu pensava, eu assim, sabe, na cruz. Eu não conseguia cantar essa canção, porque os meus sonhos estavam vivos demais dentro de mim. Os meus desejos, as minhas atrações. Aonde eu estava colocando o meu amor? Por mais experiências que eu já tivesse tido com a presença, eu só consegui compreender isso agora. Que eu já tenho aquilo que eu sonhei, que por graça e misericórdia o Senhor me deu. Que nada disso é suficiente. Jesus é suficiente. Aí a música dizia assim, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Aí eu, Senhor, não abro mão não, Deus. Deixa eu casar, Senhor. Deixa eu ter meus filhos. Eu estou fazendo piada com vocês, tá? E nós precisamos também, gente, entender que nós precisamos receber, então, a paternidade de Deus, a identidade de filhos, o seu amor. Nós precisamos receber o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, onde a gente nega a si mesmo, a gente toma a nossa cruz e nós seguimos Ele. E nós precisamos receber a capacitação do Espírito Santo. O Espírito que é o quê? Espírito Santo. Ele opera em nós o quê, gente? A santificação. E o resultado é o fruto do Espírito. 2 Coríntios 13:18. Estou terminando já. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Através do Espírito, nós recebemos poder para amar os outros, para espalhar o Evangelho, para transformar o mundo, para fluir nos dons, para edificar, para a salvação de vidas, edificação e salvação. E Jesus, ele é o padrão, o nosso modelo de homem cheio do Espírito Santo, que nós devemos buscar. Nós somos as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. Pessoal da banda, podem vir. Então, o que eu aprendi, e eu sou muito, vocês perceberam, eu sou muito intensa, eu sou muito profunda, eu sou bem dramática, e essas coisas fazem parte da minha característica. E assim, eu quero dizer algo. O Senhor, Ele quer que você seja você. Ele quer que você seja autêntico. O Senhor, Ele não te chamou para ser igual fulano. Ele fez você com características únicas, para que você flua o Espírito da forma como Ele depositou sobre você. E o que eu aprendi é que esse rio, essa presença de Deus que nós recebemos, ela é para fluir sobre outros. Não é para a gente reter. Não é para você reter o rio que o Espírito Santo flui no seu interior. São rios de águas vivas que fluem do seu interior para a vida das outras pessoas que estão à sua volta. Mas a gente precisa liberar isso. E se a gente não liberar isso aqui, que é o nosso ambiente de culto, como que a gente vai liberar nos outros lugares? Muitas vezes nós vamos aprender na prática. Nós vamos aprender exercitando, praticando. E o Senhor, Ele colocou algo em mim que é diferente do que Ele colocou em você. E é por isso que nós somos corpo. O que o Senhor colocou em mim, Ele não colocou em você. O que Ele colocou em você, Ele não colocou em mim. Eu preciso de você. Entende? Para a gente manifestar o reino de Deus nessa terra, a gente precisa fluir o Espírito que está em nós. Começando aqui, uns com os outros, para edificação, para consolação, os dons do Espírito. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu espero que o Senhor tenha gerado no seu coração sede pela sua presença, fome pela sua presença. Que o Senhor tenha gerado no seu coração a verdade. Em relação à sua identidade. Que o Senhor, Ele te chama, filho meu. Que Ele te vê no seu dia a dia. Ele te vê no seu cotidiano. Não só quando você está no secreto, em todo o tempo. E se nessa noite o teu desejo é amar o Senhor acima de todas as coisas,
Se nessa noite o seu desejo é conhecer o Senhor, é entrar mais fundo no rio, porque Ele fala: vem. Vem para um lugar mais fundo. Se nessa noite você precisa receber o senhorio de Cristo sobre a sua vida, a capacitação do Espírito Santo, eu sei que Ele preparou isso para nós. Então eu quero orar. Jesus, Jesus. Nós olhamos para Ti. E com sinceridade nós dizemos que nós estamos aqui, Deus. Que nós precisamos, dependemos de Ti. Precisamos que o Senhor nos encha, nos capacite. Que o Senhor nos tire de um lugar raso, de um lugar de religiosidade, de um lugar de frieza. E nos leve a um lugar mais profundo, Senhor. E não vou deixar, e não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Mas vale um dia em tua casa que 1000 dias em outro lugar. Senhor da minha vida, do meu coração, sempre será o primeiro minha devoção. Conheces meu amor. Eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Quero convidar você aqui na frente.
apelo que eu vou fazer. Você precisa reconhecer o Senhor como o único Senhor da sua vida. Se há alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus, se há alguém que nunca fez uma oração de salvação, de reconhecer, de dizer com a sua boca: Jesus, eu me entrego a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, vem, habita em meu coração. Eu quero que você feche os seus olhos todos. Que você levante a sua mão bem alto. Se você nunca entregou o seu coração para Jesus e nessa noite você sente o Senhor te chamando e falando: eu te espero, eu desejo o seu coração entregue a mim, somente a mim. Tem alguém aqui? Levante a sua mão bem alto. Todos temos o senhorio de Jesus sobre nós. E eu quero também convidar você, meu irmão, que tem passado por lutas na sua identidade, que não recebeu ainda do Senhor a filiação de entender que só o teu Pai pode dizer quem você é, que não há ninguém nesse mundo que possa falar algo sobre a sua identidade. Se você é assim, vem aqui na frente. Se você deseja receber algo do Senhor em relação à sua identidade, venha. Vamos quebrar a orfandade nessa noite. Vamos quebrar as mentiras de Satanás nessa noite. Vamos estabelecer um novo tempo em que a sua identidade virá apenas do teu Pai, de mais ninguém. Se você deseja, meu último apelo, fluir o rio do Espírito que se move no seu interior sobre outras pessoas. Se você deseja receber essa capacitação, novos dons espirituais, se você deseja viver um nível mais profundo diante da presença, pode vir à frente também. Jesus, opera um reavivamento em nós, opera um despertar, torna mais vivo o nosso fogo, a nossa fome, a nossa sede, o nosso amor por Ti. Uma última chave que eu quero deixar com vocês, que eu não posso deixar de deixar, é que toda vez que eu tenho oportunidade de manifestar o reino, eu faço isso porque eu percebi que ao servir os outros, eu recebo muito mais do que eu imaginava. Então, se eu estou em qualquer lugar, pode ser aqui na igreja mesmo, num culto da juventude, eu vou me mover, eu vou orar por alguém, porque eu aprendi que o Senhor se move de forma que, quando eu acho que eu desejo receber, na verdade não. Se eu deixo fluir o rio do Espírito sobre outra, é quando eu mais recebo. E às vezes eu venho para um culto, muitas vezes sem nem imaginar o que vai acontecer. E eu só falo assim: Senhor, eu vou orar por alguém.
Tá todo mundo aqui no momento de clamor, da intercessão. Eu não sei nem por quem que é para orar. Eu só vou. Mas a partir do momento que a gente se dispõe a servir, e o Espírito Santo vê isso como algo genuíno, Ele vai dirigir, Ele vai encher a tua boca de palavras, muitas vezes que aquela pessoa precisava receber e ouvir. Então a gente precisa se mover mais. A gente precisa parar de ficar no mesmo lugar, de achar que a gente vai ficar ali recebendo, porque quando a gente vai e derrama sobre outro que a gente recebe. Amém? Amém. Dani. Difícil, né, Dani? Pode sentar, gente. Não sei como é que eu vou terminar, mas eu quero terminar só trazendo um pouco da minha percepção, daquilo que o Espírito tem conduzido o meu coração. E enquanto eu orava aqui na frente, isso veio à minha mente, ao meu coração. Quem estiver orando aqui, quiser ficar, pode ficar. Mas Deus, Ele tem trago muitas palavras no sentido desse... Obrigado. Desse encontro, desse coletivo, dessa assembleia que nós somos como igreja, como juventude. A gente sabe de uma coisa, né, que aquilo que a gente vive em comunidade, como corpo, nosso culto, é resultado de uma postura individual. A gente falou sobre isso na semana passada. A Rebeca hoje trouxe uma palavra também sobre isso, sobre esse nosso encontro, sobre a nossa adoração, sobre essa fome que nós temos que ter. E segunda-feira, uma pessoa entrou em contato comigo, veio a primeira vez no último sábado. E é uma pessoa que perguntou sobre oração, sobre turnos de oração, quando que era, se a gente tinha, porque eu citei isso na palavra, que a gente vai chegar nesse tempo que Deus vai fazer isso. E eu falei que era Deus estava nos atraindo para viver isso, para essa intensidade, para essa profundidade, essa maturidade com Ele. E essa pessoa, ela falou comigo, primeira vez dela aqui, mas ela faz parte de um movimento global de oração. E ela entrou em contato comigo buscando células, e ela tem vindo aqui na juventude recentemente. Aí hoje eu cheguei aqui, também conversei com o visitante. Primeira vez dele era no último sábado. E eu falei, cara, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? E ele falou assim, cara, tudo bem, eu sou apaixonado pela presença de Deus. Eu sou apaixonado por buscar a presença de Deus. Eu não perguntei, nem a menina de segunda-feira, que veio a primeira vez, nem esse também adolescente, 15 anos, que veio hoje sobre isso. Mas, de maneira orgânica, espontânea, ele sentiu o desejo de expressar isso para mim. Olha, eu amo a presença de Deus e eu estou aqui de novo. O que eu quero dizer isso? A impressão que eu tenho no Espírito é que Deus ele tá nos dando um tempo para algo que Ele quer fazer. É como se Deus ele estivesse construindo uma fogueira, sabe? Quando você vê um monte, se você vê um tronco em algum lugar, uma lenha, você fala assim, alguém esqueceu aí. Agora, cara, se você vê vários ali, armados, gera uma expectativa no seu coração assim, alguém vai colocar fogo nesse lugar. E Deus ele está juntando esses
Deus, Ele está nos juntando, nos unindo para um propósito de sermos uma lenha para queimar, um fluir. E quando nós estamos em uma fogueira, o fogo que pega em nós flui nos outros, que é isso que a Rebeca falou. E esse mais, Deus esperando mais, isso é bíblico. Quando Deus Ele quis salvar Sodoma e Gomorra, tinha a ver com integridade, tinha a ver com verdade, com fidelidade a Ele, mas tinha a ver com quantidade também. Porque Ele fala, se tiver 50, eu salvo toda a cidade. Não, se tiver 40, não, se tiver 10. Eu não sei quantos Deus está aguardando. Eu não sei quantos Deus está encontrando para uma grande fogueira que Ele quer fazer aqui nesse lugar. E eu creio que nunca é só sobre nós, sobre Holy, sobre só Alameda, mas na cidade, quem sabe no Brasil. Mas eu quero te dizer algo. Você não está aqui por acaso. As palavras que Deus tem declarado, se Deus tem te acordado de madrugada, se Deus tem te levado a orar mais, se você tem tido maior entendimento sobre Ele, isso não é por acaso. Eu creio que nada disso é coincidência. Eu creio que a palavra que a Rebeca trouxe não é coincidência. Eu creio que Deus está juntando lenha para que Ele possa derramar um fogo. E é um fogo porque nós não falamos sobre avivamento para produzir um fogo. É o contrário. É justamente porque não podemos produzir. O que nós podemos produzir é só um fogo estranho. Mas nós podemos ser a lenha para mostrar ao Senhor, Senhor, estamos aqui. Para quando o Senhor mandar o seu fogo, será um fogo verdadeiro, que virá com sinais baseados na tua palavra, que vai moldar o nosso caráter, que vai nos levar a amar mais as pessoas, que vai nos transformar, que vai trazer libertação de vidas. É isso que nós queremos, esse é um anseio. E é isso que Deus tem conduzido e atraído no meu coração. Então feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por ter usado a Rebeca aqui como um instrumento nas nossas vidas. Limpa, purifica e filtra no nosso coração, Deus, tudo aquilo que foi declarado, seja nos louvores, seja na palavra, seja na minha vida aqui nesse tempo, que não é do Senhor, ó Pai, mas testifica, imprime nos nossos corações de uma maneira ainda mais clara, de uma maneira ainda mais nítida, aquilo que eu não consigo expressar, que o Teu Espírito Santo conduza para que penetre nos corações com verdade, com pureza, sem engano, sem manipulação, para que através da Tua verdade vejamos na segurança da Tua palavra e possamos nos mover, ó Deus, possamos mergulhar, ó Deus, porque quando sabemos que é o Senhor que está movendo, nós não precisamos de uma voz humana, não precisamos de um nome conhecido, nós mergulhamos porque é o Senhor que está fazendo e nós queremos ser parte de tudo aquilo que é movido por Ti, de tudo aquilo que é um fogo verdadeiro que vem no céu para transformar as nossas vidas. Ah, Jesus, nós queremos viver, ó Pai, um derramar do Teu Espírito, cada vez mais intenso, que como foi declarado aqui, como foi ilustrado, que nos inunda aqui, que inunda até a galeria, porque o Senhor quer fazer mais, Deus. Junta a nós, ó Pai, todos aqueles que o Senhor tem escolhido, e o Senhor quer separar para essa obra, para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Ó Jesus, não deixe ninguém de fora, Pai. Não nos deixe de fora, Pai. Atrai aqueles que estão distantes. Encurta, Deus, essa relação, esse relacionamento. Não nos deixa longe de Ti, mas que todos possam provar desse fogo, desse derramado, Senhor. Dia após dia, o Senhor nos enchendo, o nosso coração queimando por mais de Ti, dia após dia. E nos ensina a dar um destino, a dar propósito. Como foi falado aqui pela Rebeca, nós não queremos apenas uma experiência sensorial,
uma experiência para admirarmos. Não, Jesus, nós queremos dar destino, nós queremos dar propósito. Nos ensina, Deus, a construir isso que o Senhor quer fazer em nosso meio, mas que seja tudo guiado pela Tua mão, ó Pai. De maneira que nós não podemos explicar, porque é o Senhor que está conduzindo algo muito além, que excede o nosso entendimento, mas que há o amor do Senhor e que há a Tua presença clara e nítida, com verdade e graça. Assim nós oramos, entregamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as consolações, que a comunhão do Espírito seja sobre todos que estão aqui e sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.